Ei pessoal, tudo bom? Estamos de volta, a gente vai continuar fazendo o sisteminha do bolão e agora a nossa tarefa é cadastrar uma aposta, ou seja, um cartão com um conjunto de números que vai ser dividido entre uma certa quantidade de jogadores e uma outra função para visualizar essas apostas na tela. Então, bora? Temos aqui o sisteminha de onde a gente parou. A gente já fez a função principal, que tem aqui simplesmente um menu que fica repetindo. Enquanto o usuário não escolher a opção 6, a gente tem aqui em cima a função que insere um jogador na lista de jogadores, a função que vai visualizar os jogadores, e aqui em cima eu tenho funções auxiliares para fazer com que essas duas funções, que são as principais até agora, funcionem. Então essa aqui verifica se já existe por acaso alguém cadastrado no sistema com determinado CPF para evitar duplicidade. E temos aqui a função que limpa a tela. E só para a gente lembrar como é que está até agora, vamos executar aqui esse sisteminha. Por enquanto, se eu pedir para visualizar, vocês podem ver que não tem nenhum. Então vou cadastrar Hernani, CPF do Hernani 123. Depois vou cadastrar o Hilário, CPF do Hilário 234. Estou com preguiça de digitar o CPF inteiro, deixa assim só para testar. Visualizar os jogadores, está aqui, jogadores já cadastrados, Hernani e Hilário. Tá feio esse Hernani 123, o que é Hernani 123? A gente tem que falar Hernani e aí CPF do Hernani e tal. Então vamos só consertar isso aqui antes da gente começar a implementar as coisas que a gente tem para fazer hoje. Então vou chegar aqui na função que visualiza os jogadores. Vocês lembram como é que faz aquela formatação bonitinha? Por isso que eu insisto tanto com vocês para a gente aprender aquilo. A minha string que eu vou imprimir vai ter o nome do jogador, entre parênteses, CPF, dois pontos e o CPF do cara. Essa chave vai ser substituída pelo nome dele. E aí vai ter um espacinho, entre parênteses eu vou dizer qual é o CPF do cidadão. E aí essa chave vai ser substituída pelo CPF dele. Então, essa string, ponto, format, entre parênteses, nome vai substituir essa chavinha aqui e o CPF vai substituir essa chavinha aqui. Então, o nosso menu agora, ao invés de print, inserir aposta, ele vai chamar a função inserir aposta. Para inserir uma aposta, vocês acham que eu preciso da lista de jogadores? Sim. Por quê? Porque eu preciso saber quais são os jogadores que vão ser inseridos ali. Então, vou passar a lista de jogadores. Vocês acham que eu vou precisar da lista de apostas? Claro, né? Porque é lá nessa lista de apostas, que por enquanto está vazia, que eu vou inserir uma nova tupla contendo o CPF dos jogadores cadastrados e os números que foram escolhidos. Então, inserir aposta. Vamos lá definir essa função. Vou fazê-la aqui em cima. Def inserir aposta. Recebe a lista de jogadores e a lista de apostas. E aí essa função faz duas coisas diferentes. Para não ficar um código muito extenso e confuso, eu vou dividir isso em duas etapas. Primeiro, eu vou chamar a função que faz a leitura dos CPFs dos jogadores envolvidos nesse cartão. Ler CPFs, vai ler os CPFs dos jogadores. Por que eu preciso passar a lista de jogadores? Porque para que a pessoa escolha os jogadores, é bom que eu mostre para ela quais são os jogadores existentes. Então eu preciso da lista para poder visualizar os jogadores. E além disso, eu preciso verificar se ela escolheu um jogador que realmente existe. Eu preciso saber se o CPF que ela escolheu pertence à lista de jogadores, então eu preciso dessa lista. E essa função, essa sim é uma função, não é um procedimento. Ela vai retornar os CPFs dos jogadores que vão participar desse bolão. Depois que eu fizer isso, números, recebe, ler, números, e aí no final, apostas, ponto, append, o quê? Uma tupla contendo os CPFs e os números. Preciso, portanto, fazer essas duas funções. Primeiro, eu vou fazer a primeira. Então, para que isso funcione, eu vou deixar essas duas aqui comentadas. E vamos fazer a função que faz a leitura dos CPFs. Def ler CPFs recebe uma lista de jogadores. Então, vamos lá. Eu vou começar perguntando quantos participantes vão estar nesse cartão. N é igual a int input, digite a quantidade de participantes. E aí eu vou ter uma lista com os CPFs que eu for cadastrando, que o usuário for digitando. Então, uma lista de CPFs
que começa vazia. Enquanto o tamanho dessa lista de CPFs for menor que N, que é a quantidade que ele quer, visualizar jogadores, porque ele não é obrigado a decorar o CPF das pessoas, dado que eu exibi os CPFs, eu peço para ele digitar um participante. C igual a input, digite um CPF. E aí eu preciso verificar duas coisas agora. Primeiro, se esse CPF é um CPF válido de alguém que está no sistema. E outra, se por acaso eu já não inseri esse CPF nesse cartão. Então, essa listinha CPFs contém os CPFs que já estão nesse cartão. O cara que ele digitar não pode estar aqui, mas o cara que ele digitar tem que estar na lista de CPFs cadastrados no sistema. Então, enquanto ele digitar um CPF inválido, eu vou ter que pedir para ele digitar novamente. Quando que o CPF é inválido? Enquanto C em CPFs ou não é verdade que existe CPF. Existe CPF é aquela função que a gente fez no ano passado que verifica se alguém já foi cadastrado no sistema com aquele CPF. Passo a lista de jogadores. Então, se é verdade que C já está na lista de CPFs ou não é verdade que já existe um CPF cadastrado no sistema, o que eu vou fazer? Eu vou falar print CPF inválido. E aí aqui eu tenho duas opções para ele estar inválido, eu não vou especificar qual é. Eu simplesmente vou pedir para ele digitar de novo. Tente novamente. C igual a input, digite outro CPF. E aí CPFs.append o que? O C, que é o carinha que eu li que foi digitado corretamente. No final, return CPFs. E aí, só para testar, eu deixei aqui uma funçãozinha print CPFs para a gente ver se essa lista voltou do jeito que a gente queria. Então, vamos testar. Não tem ninguém cadastrado ainda. Toda vez que eu voltar para o sistema, eu vou ter que cadastrar tudo de novo. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a manipular arquivos. Depois de dicionários, a gente vai fazer isso. Por enquanto, o jeito é cadastrar tudo de novo. Hernani 123, Hilário 234. Está aqui, Hernani e Hilário estão cadastrados. Vou tentar criar um cartão. Quantos participantes? 2. Seria legal verificar se existe essa quantidade de jogadores já cadastrados no sistema, porque senão vai dar erro. Mas ok, por enquanto a gente não vai fazer isso não, senão vai ficar muito if, muito condicional e a gente vai acabar se perdendo. 2. E aí, ó, jogadores já cadastrados. Hernani e Hilário. Digite o CPF 345. CPF inválido. Digite outro. 345, porque eu sou teimoso. Não deu. 456. Não deu. Pode ver que a função não acaba enquanto eu não digitar os CPFs válidos. Então, digite outro. 1, 2, 3. Jogadores já cadastrados. Hernani e Hilário. Digite um CPF 234. Ok. E aí ele saiu da função e ele imprimiu o que eu pedi. Então, ele realmente retornou a lista com esses CPFs. Eu já fiz a primeira parte da função que insere a aposta. Preciso agora cadastrar os números que esses dois jogadores vão jogar. Então, vou tirar isso daqui e vou fazer a função que lê os números. Def ler números enquanto n for menor que 6 ou n for maior que 15. Pera lá, amigão, eu te falei que você só pode ter de 6 a 15 números no cartão. Então, se ele digitou um n que não está nesse intervalo, print erro, digite um número entre 6 e 15. E faço a leitura de novo. Quantos números no cartão? Até ele digitar um número de 6 a 15. Terminei, vou criar uma lista de números que a princípio vai estar vazia. Igual eu tinha a lista com os CPFs dos jogadores. Enquanto o tamanho dessa lista de números for menor que n, eu vou pedir para ele ir digitando cada um dos n números. N é a quantidade de números que eu acabei de ler aqui em cima, que vai ser um número entre 6 e 15. Então, x vai ser int input, digite um número a ser apostado nesse cartão. Vou chegar a tela aqui um pouquinho para cima. O que eu faço depois de fazer a leitura do número? Eu vou ter que verificar se é um número válido. Ele tem que estar entre 1 e 60, que são os números que eu posso apostar na Mega Sena. Vamos considerar que a gente está mexendo com Mega Sena aqui. E ele não pode apostar um número repetido. Então, esse número não pode já ter sido inserido no cartão. Então, enquanto esse x for menor que 1, ou x for maior que 60, ou x já está presente
Na lista de números, erro, número inválido. E não vou especificar por quê, porque tem duas condições diferentes, eu não vou me ater a isso agora não. Vamos prosseguir. Peço para ele digitar novamente. Digite outro número. Tente novamente. Cheguei aqui, quer dizer que x é um número válido. O que eu vou fazer? Números.append x. No final, retorne números. E aí, para eu testar se essa função funciona, eu retornei números, criei a tupla, joguei na lista de apostas, preciso verificar se isso está funcionando. Então, aqui na opção 4, visualizar apostas, ao invés de imprimir isso aqui, eu vou imprimir simplesmente apostas. Vai sair uma lista gigante, que talvez a gente não entenda no momento, mas depois a gente melhora essa função. Entrei no meu bolão, para que ele funcionasse eu tive que sair colocando um monte de fecha parênteses aqui, que eu esqueci de vários, mas tudo bem, já consertei. Vamos voltar, não tem ninguém cadastrado, vamos cadastrar um jogador. Hernani, 1, 2, 3, Hilari, 2, 3, 4... Cadastrar aposta 3. Quantos participantes? 2. Hernani e Hilari. Era bom eu ter feito os jogadores cadastrados com sucesso, blá blá blá, e depois a gente conserta isso. Quantos números? 8. Digite o número. 1 de novo. Opa, já foi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Acabou. Inseriu um cartão com 2 participantes e 8 jogos. Vamos ver se ele está aqui. Opção 4, visualizar apostas. Como eu falei para vocês, por enquanto é só uma lista de tuplas. 1, 2, 3 é o CPF dos 2 jogadores, Hernani e Hilário, e depois 8 números cadastrados. Vamos inserir mais uma aposta para ver. Vou inserir uma aposta agora só com um participante, que é o Hernani. E ele vai jogar 6 números. 1, 2, 3, 3, 3, não pode. 4, 5 e 6. 6 números certinho. Vamos visualizar as apostas. Primeira aposta, Hernani e Hilário jogaram 8 números. Segunda aposta, só o Hernani sozinho jogou 6 números. Perfeito. Só falta eu fazer essa funçãozinha de visualizar apostas ficar mais bonita, que ela tá feia pra caramba. Ao invés de imprimir as apostas, eu vou chamar a função visualizar apostas, que não está feita ainda. E aqui o ideal seria eu fazer for CPFs, números em apostas. Por quê? Porque apostas é uma lista de tuplas. Cada tupla tem 2 elementos, a lista de CPFs e a lista de números. Só que eu não vou fazer assim, eu vou fazer com while. Apesar de vocês não gostarem de while, eu vou fazer com while. Por quê? Porque vai ser mais bonitinho eu exibir. Aposta 1, tcharará, aposta 2, tcharará. Fica mais fácil para visualizar. E para eu saber esse número, eu vou precisar de um contador. Então, I começa com 0, enquanto I for menor que len de apostas. Cada vez que eu entrar aqui, apostas índice I vai ser uma tupla contendo o quê? Contendo um parzinho que vai ter CPFs e números. Então aqui eu entro e já de cara eu dou um nome para os 2 elementos que eu tenho nessa tupla. A lista de CPFs desse cartão e a lista de números apostados nesse cartão. Print aposta número ponto format. Qual é o número dessa aposta? I mais 1. Que eu vou ter aposta 1, aposta 2, aposta 3 e meu I começou de 0. Então imprimo o número da aposta, imprimo os números dessa aposta e vou colocar aqui end igual a espaço, porque eu quero imprimir a palavra números, vou dar um espacinho e vou exibir todos os numerozinhos apostados na sequência. Então, for n em números. Quem é números? É a lista de números que eu peguei aqui dessa tuplinha. Para cada número, o que eu faço? Print n seguido de um espacinho. Vão ficar todos um do lado do outro. Terminei, faço um print para ele pular para a linha de baixo. E agora eu tenho que imprimir os participantes. Print jogadores. For CPF in CPFs, que é a lista com todos os CPFs participantes. Print
eu quero o nome do cara. Eu não sei o nome do cara, eu sei o CPF do cara, mas se eu imprimir só o CPF não quer dizer muita coisa. Eu não sei identificar as pessoas pelo CPF delas. Então eu vou fazer uma funçãozinha que, dada a lista de jogadores e um CPF, retorna o nome desse cara. Então, vamos fazer ela aqui. Vou chamar ela de, sei lá, nome jogador. Quero saber qual é o nome de um jogador, dada a lista com todos os jogadores e o CPF do cidadão. Para cada tupla N,C, N é o nome, C é o CPF. Por que eu não posso chamar de CPF? Porque já tem o CPF aqui, que é o meu parâmetro. Então, para cada tupla N,C em jogadores, se C é igual ao CPF que eu estou querendo, esse é o cara que eu quero. Return N. Se eu terminei esse loop inteiro e eu não retornei ninguém, quer dizer o quê? Quer dizer que não achei ninguém com esse CPF. Eu poderia retornar vazio e fazer uma proteção de erro lá fora, mas como eu já estou fazendo a verificação lá na função inserir aposta, de que eu só insiro os CPFs que estão cadastrados no sistema, eu não preciso muito me preocupar com isso. Então, para esse novo sistema agora, eu não vou fazer essa verificação. E aí, aqui o que eu vou imprimir? Nome jogador, passando como parâmetro a lista de jogadores e o CPF do cidadão que eu quero imprimir. Será que está funcionando? Cadastrar jogador, Hernani, 1, 2, 3, Hilário, 2, 3, 4. Então, os dois aqui cadastrados, vamos cadastrar uma aposta. Quantos participantes? 2. Primeiro vai ser o Hernani, segundo vai ser o Hilário. Quantos números? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Opa, 6 não pode, já foi. 7, 8. A aposta foi cadastrada. Era bom dizer, aposta cadastrada com sucesso. Depois a gente verifica isso aí. Mas vamos lá. Vamos visualizar as apostas. Quantos que eu tenho até agora? Ih, caraca, o que faltou? I igual a I mais 1. Nunca se esqueçam do I igual a I mais 1 quando tiver um while, ok? Vamos para lá. Terminei o loop. I mais igual a 1. E vamos ter que digitar tudo de novo. Hernani, 1, 2, 3. Hilário, 2, 3, 4. Então, 2 aqui. Agora vamos cadastrar a aposta com os participantes 2. Quem vai estar lá? 1, 2, 3. 2, 3, 4. Hilário e Hernani. Quantos números? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver agora se está funcionando. Aposta 1. Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jogadores Hernani e Hilário. Bonitinho. Vamos para a próxima. Inserir mais uma. Agora só vai ter um participante, que é o Hernani Ganancioso, que vai participar de 2 cartões. Inserir quantos números? 6. É ganancioso, mas não tem dinheiro para apostar tanta coisa assim. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, visualizar apostas. Tcharam! Aposta 1 está aqui, aposta 2 está aqui. Tá feio para dedéu porque ficou tudo muito grudado. Então lá naquele loop, cada vez que eu termino de imprimir uma aposta, eu podia dar um enterzinho a mais para ficar mais bonitinho, mas enfim, nosso sistema está funcionando. Já temos as duas funções de hoje, cadastrar aposta e visualizar apostas. Vou só colocar já esse print aqui no finalzinho e aula que vem tem mais, beleza? O que falta a gente fazer? Na aula que vem a gente vai inserir um sorteio. Dado que a gente inseriu um sorteio, o que é inserir um sorteio? É dizer quais foram os números sorteados da Mega Sena naquela semana. Então eu vou inserir os 6 números sorteados, vou verificar dentre todas as apostas que eu cadastrei quantos cartões foram premiados, se é que algum foi, e aí eu vou dividir o prêmio entre todos os vencedores. Então, até a próxima!